Aí. Pronto, está gravando. Alonso, se você quiser iniciar a reunião. Já. Espera só um pouquinho, Alonso, deixa eu só ver aqui o... Vocês estão vendo aí direitinho, né? Não, Sim. quer vendo o quê? Sim, tranquilo. Sim. Ah, agora sim. Então, beleza. Pode começar, Alonso, produzindo. Então, beleza. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela participação. Hoje nós vamos ter como palestrante o professor Dr. Marcelo Oliveira Veloso, conhecido na sua época de doutorado como Mineirinho. Tive o prazer de ter feito doutorado junto com o professor Marcelo, da Universidade Federal de São João del Rei, campus alto do Paraopeba, de Ouro Branco. Isso. Um prazer ter você aqui, Marcelo. Obrigado por aceitar o convite. E está com você a bola agora. Sim, obrigado. Alonso, muito obrigado aí pelo convite, a todos aí pela presença. Você esqueceu de falar que você era banco meu no... Bem, a ideia da palestra aqui é falar um pouco sobre derivação, né, que eu ando fazendo atualmente, mas é para divulgar mesmo. Quem quiser fazer alguma pergunta, tá, pode ficar à vontade aí no meio da palestra mesmo, acho que é melhor, a gente vai discutindo. Eu vou falar sobre o grupo de isotropia de uma derivação, que é o último trabalho que eu falei, mas no início eu vou dar um apanhado geral sobre derivação, geral assim, bem de algumas coisas iniciais, aí depois eu falo um pouco sobre o grupo de isotropia e um resultado que eu fiz com o professor Baltazar. Então, assim, só uma ideia do que vai ser, né? Vou falar sobre derivações, os problemas que estão relacionados, vou falar especificamente de 3 problemas, né, clássicos da teoria, que você ataca usando derivações, falar desse grupo de isotropia, o que é o grupo de isotropia de uma derivação, e a parte final é o grupo de isotropia na superfície, já tem um errinho aí agora, eu vi, de Danieliski, que é o trabalho recente meu aí com o professor René. Só para contextualizar aí, para quem não conhece muito a área, obviamente, quando você faz essas listas aí, você esquece alguém sempre, mas são as pessoas que eu tenho contato, que eu sei aqui no Brasil, que andam trabalhando com derivações. O primeiro aí, fazendo referência ao professor Brumati, né? Na verdade, ele já tem um tempo que aposentou, uns 3, 4 anos, está meio parado, está descansando. Professor Bianchi, né, em São Paulo, no Unifesp, tem trabalhado com derivações também, né? Não vou falar de tudo, né? Eu queria falar sobre o professor Yves Lequin, né, que já está aposentado também, mas trabalha e tem resultados, assim, muito importantes na área, né, de forma geral. Aí tem gente aí do Rio Grande do Sul, da Paraíba, Pernambuco. O grupo é pequeno e bem disperso, espalhado. Tem o professor Daniel Levitkovitch em São Paulo, né, em São Carlos. O mais novo da turma aí é o Bertoncello, eu não conheço não, é o único que eu não conheço, mas ele terminou o doutorado recentemente na área. E o meu último trabalho foi com o professor Baltazar. Bem, são pessoas ótimas, grandes pesquisadores, o pessoal trabalha muito. Inclusive, a gente conseguiu, no último ano passado, teve um evento no IMPA, né, entre Brasil e França, e a gente conseguiu colocar uma sessão lá, sobre derivações. Apesar do grupo ser pequeno, a gente conseguiu, e graças ao professor Ângelo Bianchi, né, que trabalhou bastante para isso. Então, vamos lá. Bem, se alguém quiser o contato de algum deles depois para falar, todos são muito solícitos, tá? Derivação em um anel, né? B aí para mim um anel, uma álgebra, uma aplicação linear que a gente faz e que satisfaz a regra de Leibniz, a regra do produto aí que a gente está acostumado para uma derivada, né?
A gente costuma falar que é uma derivação quando ela zera em algum subanel, e isso vai acontecer para todo o corpo, né, de característica zero. Então, geralmente as derivações são K-derivações, então não vou ficar falando isso não para economizar, né, um pouco de preguiça também, mas quando zerar especificamente eu vou falar, não é o caso da palestra hoje. O exemplo típico, né, de uma derivação, aqui já é uma caracterização, é um anel polinomial, você consegue enxergar uma derivação lá como uma combinação, né, das derivadas parciais, né, ou seja, as derivadas parciais, nesse caso, é uma base, né, para o módulo do anel polinomial sobre as derivações, a gente pode pensar assim, geram, né, todas as derivações. Verificar isso daqui é fácil, você é basicamente um exercício de indução, você consegue fazer isso, onde você pega cada elemento, né, cada FI é um polinômio, né, em variáveis. Esse exemplo aqui só para dizer que a gente não vê em outras álgebras, né, porque eu basicamente trabalho com álgebra não comutativa, né, aqui tem um exemplo em álgebra não comutativa, que é da matriz aí, você faz isso daqui, é o famoso comutador, né, isso também dá uma derivação, tem boas propriedades. Eu vou falar algumas classes de derivações que são importantes, né? A gente tem uma derivação simples, que é quando os únicos ideais que ela deixa invariantes são os triviais, né? A e o anel todo, quer dizer, você pega um ideal, calcula, aplica a derivação no ideal e você não sai do ideal, continua invariante. Derivações simples são importantes para quem trabalha com anéis regulares, né, para regularidade. A caracterização que depende se o anel, a álgebra, né, se ela tem ela admite uma derivação simples, então, dado aí a importância, né, um exemplo aqui, a derivada parcial, né, no anel polinomial em uma variável, ela é simples, é um exercício fácil, né, você pega um ideal aí não trivial, ele vai ser gerado por um único elemento, aí você aplica a derivação nele, vai cair, se o ideal é invariante, vai ter que cair lá dentro, aí você usa um argumentozinho do grau e acaba concluindo que você, na verdade, o seu ideal é gerado por uma constante, então é um anel todo. Bem sossegado. Bem, a chamada derivação E, né, a derivada parcial em relação a x, agora no anel polinomial em duas variáveis, né, x e y, ela não é simples, porque o ideal gerado por y, ele é invariante, né, e não trivial, e não é, você aplica D nos elementos desse ideal, você vai continuar lá dentro. Bem, uma derivação que gera, né? É uma derivações simples. Toda vez que você acha uma classe de derivações, exemplos, é um paper, tá? Dada a importância dela. Uma clássica é a Sanshun-Din, ela é em duas variáveis, ela é a soma da derivada parcial em relação a x, esse polinômio aqui multiplicando a derivada parcial em relação a y, um polinômio de grau 1, né, na variável y, e a e b aqui são polinômios em kx. Essa derivação é importante porque a gente tem uma caracterização quando essa derivação é simples, tá? Um primeiro resultado é de Novick em relação a isso, naquele livro do Novick, Guilherme, eu lembro que ele estudou isso um pouco, ele fala que quando uma derivação é simples, você tem que ter esses polinômios aqui, o AX e o BX, eles têm que ser ambos diferentes
de zero, né? Ambos têm que ser diferentes. Para uma derivação de Chan-Sundin. Eu vou falar rapidamente da prova, porque, na verdade, ele acaba me dando exemplos de derivações que não são simples também, dessa categoria. Bem, quando B de x é zero, basta você considerar o ideal gerado por y. Aí você vai ter que esse ideal é invariante por D e ele não é trivial. Quando o polinômio AX for zero, né, for nulo, a gente considera esse ideal aqui, que é, na verdade, você pega qualquer cara que é a antiderivada de B de x, aí quando você aplicar D nos elementos gerados por esse ideal aí, também você vai ver que ele é invariante, é bem tranquilo. Ou seja, em ambos os casos, a derivação de Chan-Sundin, ela não é simples, né? Um exemplo aí, né, concreto, né, quando você pega a derivada parcial, veja que toda derivação é assim, tá? Toda derivação é uma combinação, aqui eu estou pegando o polinômio constante igual a 1, e aqui o polinômio constante xy. Qualquer derivação no anel polinomial em duas variáveis é multiplicar a derivada em relação a x por um polinômio, a derivada em relação a y para o outro. Esse caso aqui é não simples, a gente já sabe porque o ideal gerado por y é D invariante, como costumamos dizer. Tudo bem? Obviamente tem a generalização, né, para a derivação de Chan-Sundin, que é esse daqui. Bem, esse primeiro termo aqui é o que vale para duas variáveis, aí você vai replicando aqui até para a última derivada parcial em relação a n. O que você muda é esse polinômio aqui, ele é sempre linear em relação a xn. Tem um critério, né, que o professor Yves Lequin publicou em 2008, eu não vou colocar aqui, o critério depende desses polinômios aqui, A e B, tá, tem um errinho aqui, é A1, B1, AN, BN, tá? São outros, mas todos os polinômios no anel polinomial da primeira variável. Tem um algoritmo que você consegue dizer quando a derivação é simples ou não é. Você aplica o algoritmo e ele te dá essa resposta. É bem técnico, né? Mas tem um artigo do professor Yves que trata disso. Bem, outra classe de derivação que é muito importante e que eu tenho um interesse maior, né, em particular, são as derivações localmente nilpotente. Uma derivação localmente nilpotente no anel é que para cada elemento do anel você faz a inteirada dela um número grande de vezes e uma hora esse elemento dá zero. Quando isso acontece para todo elemento, a gente diz que a derivação é localmente nilpotente. Caracterizar derivações localmente nilpotentes é uma coisa complicada. Em geral, a gente tem alguns resultados para o anel polinomial, mas para outros anéis a dificuldade continua sendo a mesma, né? São poucos anéis que a gente conhece o conjunto das derivações localmente nilpotentes. Inclusive, você tem um critério para falar assim, dada essa derivação, você olhar para ela e falar localmente nilpotente é complicado. O que nós costumamos fazer é trabalhar com anéis que são finitamente gerados e você olha para o conjunto de geradores, o que acontece quando você vai aplicando a derivação aí. Quando é que zera, se acontecer de zerar para todos, existe um maior número n aí que isso ocorre, a gente acaba estendendo, né, para o restante do anel, para verificar. Mas ter um critério assim fácil seria interessante. Bem, o exemplo típico são as derivadas parciais. Quando eu vou falar simplesmente derivações localmente nilpotentes, eu costumo dizer que a ideia é generalizar isso mesmo, as derivadas parciais do anel polinomial.
que é isso que elas fazem, né? Você pega qualquer uma derivada parcial, pega um elemento do anel polinomial em N variáveis, e você vai fazendo as inteiradas, faz as interações e você zera, né? Sobre a dificuldade de caracterizar. Para o anel polinomial em uma variável, eu nem coloquei no slide aí não, mas toda derivação polinomial lá seria f derivada parcial em relação a x, x1 no caso. Esse f tem que ser uma constante, é o caso que dá. São todas as derivações localmente no potente. Para o anel polinomial em duas variáveis, tem essa caracterização aí de Hentler, e isso aí eu estou colocando a menos de automorfismo, tá? Ou seja, toda derivação, no caso aqui, é uma derivação que a gente costuma chamar de triangular, ela é o múltiplo da derivação parcial em relação a y, multiplicada por um polinômio em x. Ou seja, você conhece todo o conjunto. LND aqui que eu estou usando para o conjunto de todas as derivações do anel, no caso aqui do anel em duas variáveis, tá? Essa caracterização aí foi muito importante, inclusive Hentler, com ela, usando isso. Esse artigo dele é um artigo curto, se não falha a memória, 3 páginas, e ele usa ela, inclusive, para mostrar que todos os automorfismos polinomiais do anel polinomial em duas variáveis é manso, né? É uma das aplicações aí das derivações, em especial das derivações localmente no potente, né? Quando você consegue enxergar ela dentro do problema, costuma ser uma ferramenta muito boa, tá? Bem, no anel polinomial com mais de 3 variáveis, maior ou igual a 3 variáveis, não existe nenhuma caracterização, tá? Para o conjunto. Existem categorias de derivações localmente no potente, né? Subcategorias, por exemplo, triangulares, nas derivações, mas geral não existe. Veja que já no anel polinomial já começa a ficar um pouquinho mais... já tem uns probleminhas aí na teoria, né? Falta muita coisa, digamos assim, para fazer. Eu vou falar um pouco dos problemas, 3 problemas clássicos, né? Onde nós podemos utilizar as derivações. O primeiro é o 14º problema de Hilbert, né, daquela lista famosa que Hilbert fez. O problema que ele coloca é quando você pega um anel polinomial e um subcorpo do corpo de frações dele, contendo eu coloquei C aí, mas pode ser qualquer corpo de característica zero, tá? Contendo o corpo antes, pergunta se a interseção do corpo com um anel polinomial continua sendo infinitamente gerado. Bem, isso foi proposto, né, em 1900. A primeira resposta sobre o assunto foi em 1954, para 2 variáveis, foi dada por Zariski. Nesse caso, essa interseção, essa subálgebra aí, é finitamente gerada, e para 3 ou mais variáveis, nós já sabemos que a afirmação é falsa, né? Existem contraexemplos. Uma forma de encontrar contraexemplos para isso, especificamente para n maior ou igual que 4, é você encontrar uma derivação localmente no potente e olhar para o kernel dela. Quando você olha para o kernel dela, o kernel de uma derivação é o conjunto dos elementos, de todos os elementos que você aplica e dá zero, ao núcleo, né? Ele tem essa propriedade aqui, essa última em vermelho aí, que está destacado. Quando você pega o corpo de frações dele, faz integrar um anel, isso para qualquer anel, você continua nele, né? Você está no kernel dele. Então, basta você determinar uma derivação cujo kernel não seja finitamente gerado. Tem um trabalho muito legal do Daigler, de 2005, que é para n maior ou igual que 5, ele exibe uma família, né, para todo n maior ou igual que 5,
ele exibe uma família de derivações cujos núcleos não são finitamente gerados. Aí ficaram faltando os casos 3 e 4, tá? Quem resolveu o 3 e 4 foi o Kuroda, para a dimensão 3, em 2004, que foi o último, eu acho que 2002, se não me falha a memória, para a dimensão 4. Para a dimensão 3, não dá para atacar os derivação localmente impotente, porque o kernel dela é gerado por 2 elementos. Mas para n maior ou igual que 4, todos foram provados. Todos não, né? O primeiro contra-exemplo que surgiu foi em 58, que foi dado por Nakata e tinha 32 variáveis. Então, é um problema clássico que é interessante estudar e motiva, né, os alunos a se interessarem por derivações. Tem a famosa conjectura do jacobiano, né? Bem, vou falar um pouco da conjectura, né? Formular a conjectura aqui. Quando você tem uma função polinomial, né? Um anel polinomial, ou seja, para cada elemento do anel, você, aqui para o Cn, você aplica um polinômio n variáveis. Você pega e associa, né? Para você associar uma função aqui, você basta escolher n polinômios, né? Então, você consegue montar essa matriz aqui, que é conhecida como a matriz do jacobiano, matriz jacobiana, né? Matriz do jacobiano. Ela, até no cálculo 2, né? Ela aparece quando a gente está dando aula de cálculo 2, lá para os alunos. E a gente diz que uma função polinomial, assim, Cn para Cn, é invertível se existe outra função polinomial que faz o papel da inversa, né? Que você faz a composição e dá identidade, aqui no caso são todas as variáveis x1, xn. Bem, não é muito complicado fazer isso, você consegue mostrar que se f é invertível, se existe essa função g aqui, quando você calcula o determinante aqui, pega a matriz do jacobiano aqui, dessa composição, você consegue mostrar que o determinante do jacobiano, ele é inversível. No caso aqui eu coloquei C, mas pode ser qualquer corpo também, de característica zero. O que é a conjectura do jacobiano? Se vale a volta, né? Se o determinante da jacobiana, se você pega n polinômios lá, monta a matriz jacobiana, você calcula o determinante, dá uma constante, não nula, essa função associada a esses polinômios, a função polinomial, ela vai ser invertível? Bem, esse problema é um problema muito duro em álgebra. Para uma variável está resolvido, né? É tranquilo. Para duas ou mais, não. E a gente tem também quando os polinômios são lineares, né? Porque aí nós caímos no caso das transformações lineares, né? É óbvio que existem, isso já foi verificado por diversas famílias, né, de polinômios, né, que é verdade, mas assim não tem uma resposta, né, ainda está no nível da conjectura mesmo, tá bom? Tem uma equivalência dessa conjectura com derivações. Qual que é? Você, pensando no conjunto das derivações do anel polinomial, você mostrar que a única base comutativa para esse módulo são as derivadas parciais, a menos aí de automorfismo, tá? Esse único aí. Então, tem uma relação forte com derivação também, uma forma de atacar o problema. Tem um paper lembrei aqui agora, do Van den Essen, que é eu acho que pelo nome, ele é um holandês, que trata bem desse assunto, tá? Se alguém interessar. Aliás, ele fala sobre outras formas de atacar a conjectura, tá bom?
Outro problema clássico em álgebra é o problema do cancelamento, né? Quando você tem dois anéis polinomiais isomorfos, você quer saber se o anel de constantes também é isomorfo, né? Isso não ocorre em geral. Tem um contra-exemplo, né, dado por Makalimanov, né, em 96. Existem outros contra-exemplos, né? Eu só coloquei aqui. Quando você olha em 3 variáveis, né, você olha para esse anel quociente, e esse outro aqui, os anéis polinomiais com coeficientes nesse anel quociente e no outro são isomorfos. Contudo, os anéis quocientes não são isomorfos, né? Que se prova esse tipo de coisa usando derivação? Você se criou um invariante que chamava absoluto invariante, que o Makalimanov nomeou, mas hoje nós conhecemos como Makalimanov invariante, que é você olhar para a interseção de todos os kernels de uma derivação. Aí você obtém um subanel, né, a interseção de todos, e esse cara ele é invariante por automorfismo, também no caso. Aí ele acaba mostrando isso, que esses caras, o ML invariante desses caras aqui são diferentes. Ele ataca usando derivações, no caso específico, o núcleo de uma derivação localmente nilpotente, né? Bem, vou falar um pouco sobre o grupo de isotropia agora, né? Agora falar um pouco do que eu tenho feito recentemente. Eu falei dos 3 problemas clássicos, né? Mas assim, derivações aparecem em outras áreas também. Por exemplo, quem trabalha com equações diferenciais, quando você está resolvendo um sistema de equações diferenciais, é comum os caras procurarem o que seria a integral primeira desse sistema. Para cada sistema é possível a gente associar uma derivação, e os caras do núcleo dessa derivação em específico, né, associado ao sistema, também vai ser uma integral primeira. Então, tem uma conexão aí também, uma ponte com o pessoal das equações diferenciais também, ordinárias, tá? Que é o grupo de isotropia de uma derivação. Você fixa a isotropia, né, de um determinado anel, pega o grupo dos automorfismos desse anel e olha todos os automorfismos que comutam com essa derivação. Isso vai dar um subgrupo que a gente chama de grupo de isotropia. Esse grupo aparece em outras áreas, mas que a gente está olhando especificamente para derivação. Um exemplo sobre derivação, né, que a gente tem, aqui eu estou pensando numa derivação localmente nilpotente, no anel polinomial em 2 variáveis. Veja que aqui quando eu faço f de x derivada parcial em relação a y, na verdade eu estou olhando todas as derivações localmente nilpotente, né, pela caracterização lá de Hentzel. Então, nós calculamos aqui um resultado recente, nós conseguimos mostrar que o grupo de isotropia você manda x no polinômio linear de grau 1, né? A mais bx, e y também vai num polinômio linear de grau 1 em y, só que aqui não é constante mais, né? P de x é um polinômio em x. Ou seja, qualquer automorfismo desse formato comuta com uma derivação localmente nilpotente do anel polinomial em 2 variáveis. As contas não são muito complicadas, não. A gente tem uma ideia de como nós sabemos como são os automorfismos, e você usa que tem que comutar com a sua derivação. Aí você olha o que ocorre para a variável x e o que ocorre para a variável y. E dessas restrições que você tem, de comutar e ter que ser igual, você acaba chegando na restrição e caracterizando o automorfismo, né? E determinando o grupo de isotropia.
uma aplicação do grupo de isotropia, né, que a gente vai começar a falar agora, para a derivação Chang-Chun-Din, em duas variáveis. Toda vez que ela é simples, a gente não tem que ficar fazendo conta, não. A gente já ganha que o grupo de isotropia é trivial, ou seja, nenhum outro automorfismo comuta com essa derivação. Isso é um trabalho do Baltazar, se não me falha a memória, da tese dele foi em 2014, mas ele publicou só em 2016. E isso gerou algumas conjecturas aí, né? Se só valia, por exemplo, para a derivação Chang-Chun-Din, ou se derivação simples, né? Se a gente podia olhar simplesmente para simples derivações simples, né? Se valia a implicação direta, e se o grupo de isotropia, se ele for trivial, você ganha que a derivação é simples, né? O professor Mendes, né, e o Ivan Pan, o Pan, ele orientou o professor Baltazar, eles continuaram trabalhando, e, na verdade, eles conseguiram ir além um pouco, em 2018. Basta mostrar que basta a derivação ser simples, para que você tenha um grupo de isotropia trivial. É um artigo de 2018, eu não sei onde está publicado, não, mas está no Archive, tá? Eu encontrei lá no Archive. E para a volta, né, para a derivação Chang-Chun-Din, quando AX é diferente de zero, vale a volta, né? Quer dizer, uma derivação é simples, aí a gente tem um si somente se o grupo de isotropia é trivial. Já é uma aplicação direta, né? Porque verificar com a derivação é simples é complicado, né? E mesmo a de Chang-Chun-Din, o algoritmo lá que o professor Ives tem não é de fácil execução, já facilita, é mais uma ferramenta. Bem, agora eu conheci o professor Baltazar, né, que ele estava fazendo esse trabalho, a gente começou, achei a ideia interessante, eu estava trabalhando com a superfície de Danielice. Essas superfícies são importantes porque elas fornecem contra-exemplos, né, para o problema do cancelamento, você estudando os automorfismos dela. Para mim, eu não olho a parte geométrica, né? Eu fico mais eu enxergo como um anel, né? Que é o anel quociente, né? Quando você considera o ideal gerado por f de x, y e um polinômio z. Esse polinômio z tem que ter grau maior que 1 em z, ou então a gente pode olhar aqui também, assim, outra forma de olhar, que é o anel gerado por x, y, z, que satisfaz essa relação aqui, tá? Aí, quando eu estou pensando no anel polinômio, a variável está a letra maior. Quando é o domínio gerado por esses elementos, eu coloco a variável menor, tá? Tem um resultado de 2017, né? Que eu fiz com o professor Bianchi, que essa derivação aqui em cima, ela é localmente nilpotente, e ela é importante, extremamente importante eu enxergar uma derivação na superfície de Danielice, localmente nilpotente, porque a partir dessa derivação eu consigo caracterizar os automorfismos dessa superfície, né? É importante eu determinar o kernel dela. A gente acabou fazendo mais coisa. Eu consigo determinar todas as derivações localmente nilpotente. Elas são simplesmente múltiplos dessa derivação D por um elemento no anel gerado por X, né, por Kx, e a interseção de todos os kernels dessas derivações, que é o ML invariante, também é Kx, né? É meio imediato conhecendo as derivações, mas a gente usa muito isso daqui, o ML invariante, para caracterizar os automorfismos, né?
Você sabe que aqui o seu automorfismo, um automorfismo nesse subanel, ele é invariante. Ou seja, ele pega X e vai ter que mandar X em A mais BX. Isso ajuda demais, tá? Munido dessa proposição, nós caracterizamos o grupo dos automorfismos, né? Eu só vou listar eles aqui rapidinho, né? Tem esse automorfismo H aqui, né? Se pega H e manda num múltiplo de X, pega X e manda num múltiplo de X, por uma raiz da unidade, Y também, outra raiz da um lambda X, e Z em Z mesmo. Outro que é importante aqui é esse triangular, acho que vocês não precisam ficar preocupados de guardar aí, né? O que é? Eu chamo ele de triangular, porque é sempre T de XX, aí T de Y mais alguma coisa, e T de Z mais alguma coisa em XY. Né? Eu destaquei o triangular aí, porque eu vou usar ele na frente. E a gente aqui, dependendo do filar, você tem esse automorfismo R aqui, ou o automorfismo S. As contas são bem trabalhosas, tá? Mas, assim, para determinar o automorfismo, mas não exige uma técnica muito refinada. O que é mais complicado mesmo é determinar as derivações localmente no potente. E isso que é o difícil do trabalho aí. E, por fim, aí, usando esse resultado, eu, professor Baltazar, a gente publicou esse artigo o 28 de setembro agora. O Alonso já tinha me convidado para falar da palestra. A gente tratou de várias superfícies, né, de Danielewski, vários casos, mas eu só estou falando de um. Para esse caso específico, a gente conseguiu mostrar que o grupo, né, de isotropia, ele é um grupo gerado, né, pelo grupo cíclico aqui, finito, ou seja, lambda aqui é uma raiz da unidade, e aqueles automorfismos triangulares. É um resultado bem recente, foi publicado no Communications. Aqui são as referências principais. O Jenny Friedenburg, ele teve aqui no ano passado no Brasil, um cara sensacional. Isso daqui é bem que um compêndio, né, da teoria, esse livro dele aí. Eu acho que é importante para quem tiver interesse começar estudando por isso. Eu tenho o PDF, quem tiver interesse. Aqui é o artigo que eu publiquei com o Baltazar, né, acabou de ser publicado, e o artigo com o Ângelo que a gente precisou utilizar. Essas são as principais referências, né, para a palestra. Bem, obrigado a todos pela atenção. Estou disponível aí para quem quiser se aventurar um pouco nas derivações aí. Aí. Agradecer o professor Marcelo aí. Obrigado. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, um comentário para o professor Marcelo. Eu só estou vendo a minha tela aí, tá, gente? Se alguém for escrever, é melhor falar, tá? Marcelo, você não levaria o PDF que você tem para o professor assinar lá, não? E veio lá do ano passado que você falou, não? Não, eu tenho um livro também, ele assinou para mim. Ah, tá. Não, mas eu falo o PDF, para alguém tiver interessado, eu encaminho o PDF. Ah. Eu sou gente fantástico. Ele assinou para mim, legal pra caramba. Eu fico até com dó de usar o livro agora. Marcelo, eu não sei se você falou no começo, porque tudo isso se trabalha sobre característica zero, não?
Sim, sim. Não tem nada dessa teoria em característica positiva, não? Tem. Mas o problema que tem que contornar, lembra lá, x elevado a 3. Se você tiver na característica 3, quando você aplica uma derivação, ela tem aquela regrinha da potência, né? É 3x ao quadrado d de x. Mas se for característica 3, aí vai zerar, né? O pessoal contorna isso olhando para séries formais. Mas eu nunca mexi com isso, não. Tá? Mas Tá. tem alguma coisa assim feita. É. Alguém mais? Algum comentário? Não, eu tenho uma. Não tem pergunta, não. É só um comentário com uma satisfação rever aí o Marcelo, que foi colega nosso, né? Muito legal ver ele vindo dar palestra aqui pra gente. Obrigado. Satisfação minha revê-lo. Bem, a fila do seminário aqui já está fechada esse ano, mas eu vou começar a convocar vocês aqui, tá? Estamos à disposição. Esse ano era para a gente se encontrar, né, na escola de álgebra, provavelmente. Pois é, eu trem deu zebra, né? Mas é legal, viu, Marcelo? Prazer em revê-lo aí. Um grande abraço aí para você. E você pode voltar para as derivações, viu? O Guilherme estudou um pouco as derivações. Eu tenho que relembrar quase tudo de novo. Mas você é cara bom no serviço. Mas quem sabe, né? Não. Tá precisando de gente. O pessoal, você viu aquela turma ali, que eu mostrei os nomes ali no início, só tem 4 abaixo de 50. O resto está tudo para mais. O pessoal está parando, né? É verdade. Você veja que eu já falei abaixo de 50. 50. Está precisando. Alguém mais? Algum comentário? Não? Professor Vitor, um comentário? O co-organizador aí. Não, nenhum comentário, só agradecer a presença do professor Marcelo por aceitar o convite. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço aí a todos pelo convite, pela oportunidade. É claro que a gente gosta muito de falar das coisas que a gente está mexendo, né? As contas são difíceis, mas tem as partes legais, aí a gente tenta otimizar as partes legais, né? Queria aproveitar aí também, assim, o Guilherme Alonso, que eles foram orientados pelo Torres, né? E Torres nos deixou recentemente. Então, queria dar os meus sentimentos aí para a turma aí. Faz muita falta, né, o Torres? Isso. Valeu. Faz falta. Valeu. Obrigado. Obrigado. Então, nós agradecemos o professor Marcelo mais uma vez. Muito obrigado aí. Obrigado, viu, gente? Você está recebendo aplauso de diferentes cidades, talvez? Sim, provavelmente. Tá chique. Obrigado. Não sei se o Josimar ia coisa? Não, tudo bem. Tá. Agradecer a todo mundo, os participantes, tá bom? Por assistir aqui, o professor Marcelo. Quando quiser, eu dou mais umas aulas aí de futebol, a gente combina. Você era banco. Oi, gente, obrigado. muito obrigado, tá? Boa tarde aí para todos. todo mundo. Boa tarde aí para todos. Obrigado especial ao João Paulo aí, que me ajudou ontem aí. Abração para todos, viu? Obrigado, nosso assistente técnico, João Paulo. Tá querendo ir embora, né? Precisa. Então tá, gente. Falou, obrigado. Falou, até. Pessoal. Obrigado. Estou te vendo.